Capitão América 188 e 189 foram publicados em janeiro e fevereiro de 1995. E eu tava no sebo, tal, vendo algumas revistas assim do Capitão, daí eu vi que essas duas tinham o mesmo título em cima, né? O Estratagema de Espera. Eu falei, essas são duas legais de comprar, porque provavelmente vai ter um arco fechado, né? E tem mesmo, assim, é tudo dessa escrito, né, pelo Mark Gruenwald, que escreveu, acho que, o Capitão América por 6, 7 anos e tal, então tem uma longa fase dele, né, e o cara começa a bolar cada vez histórias mais malucas, assim, né, pra ir continuando o título aqui. Então aqui vai rolar eu acho que é uma mina que o Capitão América tava pegando na época, Cascavel, ou tava pegando, era sua amiga e tal, e parece que ela foi abduzida e tal, então ele tá lá investigando junto com outro amigo dele, o Paladino lá, o que aconteceu com essa amiga dele e vai é, acabar levando até o meio do oceano lá e na verdade ela foi pega assim por uma organização comandada, né, por essa Supéria, vai ser tipo uma mega dominatrix assim feminina tal, querendo que as mulheres conquistem o mundo tal. Então vai ter esse navio que está reunindo aqui essas mulheres, elas estão lá meio que treinando, exibindo os poderes tal. Elas não sabem direito ainda para onde estão sendo levadas tal. E nisso tá lá só que uma delas tem um rastreador que o Capitão América segue para ir até o oceano encontrar. E só que daí ele vai ser atacado, tal. Essa é uma história até que cheia de ação, que eles vão ficar tem até uma aqui que é uma versão feminina do MODOK. E então aqui nessa história eles vão ficar lutando aqui no meio do oceano, tal. E então, tipo assim, eu acho legal porque não vai ser assim uma história tipo mega cósmica, nada tal, é só os caras lá no oceano, às vezes usando o escudo pra boiar, coisas assim, enquanto sendo atacadas tal. E daí no final, assim, eles vão acabar vencendo essas duas vilãs aqui que atacam os caras. Só que é engraçado, né? Que enquanto isso eles ficam assim, tipo, boiando debaixo da água, tentando se defender e tal. É, aí a Cascavel encontra uma ex-inimiga dela tal, e é quase morta lá no oceano tal. Isso vai voltar depois na história e tal. Mas no fim o Capitão América e o Paladino conseguem derrotar essas duas. Eles pegam lá mais uma carona com o Visão e outro jato e tal. Que o primeiro jato deles tinha sido derrubado. E vai sorrateiramente invadir aqui esse navio, né? Isso já é um pouco dessa parte aqui. Eles estão aqui, pega carona com o Visão e é engraçado que daí o Capitão América vai na motinho dele e tal. O legal do Greenwald é que ele escreve as coisas como se fosse os anos 80 mesmo, né? Aqui parece exato. Acho que isso aqui saiu nos Estados Unidos por volta de 91, mas parece uma história de 84, 85, 86, né? Inclusive no estilo, né? Um monte de planos médios e tal. Bem claro assim o que está acontecendo. Está aqui o Capitão América na motinho voadora dele e vai sorrateiramente lá invadir esse navio aí, descobre que vai estar cercado de vilões, assim, tipo, é um monte de mulher vilão de terceira categoria, mas uma porrada delas, tal. E essa história termina nessa edição, nessa parte aqui, né? Vai ter eles ainda começando a serem atacados. Aí tem uma arte do leitor que eu acho bem legal, essa arte do leitor, que foi tipo, o que aconteceria ser, né? O Capitão América envelhecesse com o tempo, daí ele aqui recebendo os netinhos e tal. O Hulk ficasse nervoso no banheiro, o Wolverine roesse as unhas, o Galactus engordasse para cada planeta que come e tal. Acho que o pessoal também achou muito legal. A arte fica meio pastelada aqui no formatinho, mas eu acho que foi uma das artes leitores mais divertidas que eu já vi. Sessão de cartas, e aí vai ter uma história do Nômade ainda bem no comecinho da fase dele. Eu acho que isso é o equivalente ao nome da revista do Nômade número 2 tal. Ele tinha
estreado numa edição anterior, que eu acho que eu fiz um vídeo da estreia do Nômade. E, assim, muito da história, muito da trama do Nômade é aquela coisa, combate às drogas e tal, mas eu acho os desenhos super bem feitos e tal, e é uma história divertida ainda de acompanhar e tal. E vai ter uma trama paralela com o governo americano depois indo atrás do Nômade, né? Porque ele começa a disputar, a interferir em umas vendas de armas e drogas que estavam envolvido o governo, e o governo americano vai começar a fazer um inquérito e ir atrás do Nômade e tal. Eu gosto dessas páginas que em preto e branco que anuncia outras novidades do mês, e aqui era bem legal que tenha o Motoqueiro Fantasma do presente e o Motoqueiro Fantasma de 2099, né? Nessa época eles faziam bastante sucesso. Aí esse arco da Supera vai terminar nessa edição aqui, né? Onde o Capitão América e o Paladino vão estar tentando se defender de 300 mulheres atacando eles e tal. Vão acabar perdendo e tal, e vão ser levadas a ilha, onde, que é engraçado que tem uma mulher dançando para hipnotizar eles e tal. Eles vão acabar levando nessa ilha secreta da Supéria, e aí tem a história dela, né, que ela teve tipo uma máquina do tempo, e aí descobriu que daqui 300 anos vai ter um país só de mulheres que domina o mundo e tal, então ela meio que pegou essa história e tá fazendo coisas para que isso aconteça realmente, né? E é engraçado que no meio da história o Capitão América até brinca, você parece uma versão mulher do Doutor Destino, né? Com armadura, coisas flutuantes e tal. Aí outra coisa engraçada é que aqui eles estão planejando transformar o Paladino e o Capitão América em mulheres, tá? Você fala, daqui a algumas horas a gente vai injetar tanto hormônio feminino que eles vão se transformar em mulheres e aí vão ter que se render à nossa causa, tal. Mas aqui o que ajuda é que nessa ilha só de vilãs, fora a Cascavel, o Capitão América vai ter ajuda de mais duas aliadas dele e tal, que depois vai conseguir libertar. E no que liberta é engraçado também, porque eles têm que se vestir eles só não vão botar os peitos, mas eles se vestem com os uniformes de umas vilãs, assim, para se fazer de mulher e ficar andando por aí, sabe, sem ser descoberto. Depois a Supera já descobre ele e tal. E o plano dela é disparar um míssil que vai deixar todas as mulheres do mundo estéreis, menos essas 10 mil mulheres que estão aqui nessa ilha, né? Seriam as únicas mulheres que poderiam ter filho, e vai usar isso para meio que dominar o mundo e tal. É engraçado, né? Esses plots, assim, bem de vilão caricato e tal. Então é divertido. Então é isso, né? É uma história bem anos 80. E eu acho que na época eu achava isso até meio chato comparado com o que estava acontecendo em X-Men e outras coisas da Marvel, tal, que era mais avançado. Mas, por outro lado, depois de tanto tempo, essas histórias elas ficam meio que imortais, assim, né? Você pode ler elas em qualquer época, que continua divertido, né? Fica, digamos assim, menos datada, né? Por serem mais nesse estilo clássico aqui. E aí vai estar o Capitão América tentando lutar lá contra a Supera para bloquear o míssil. Ele vai conseguir que a Supera destrua o escudo que estava lá envolvendo a ilha, e por causa disso ela não pode mais detonar o míssil, porque senão as mulheres dessa ilha também seriam contaminadas, tal. E daí termina com essa ilha desaparecendo, tal. Eu não sei se essa vilã a Supera acabou aparecendo em outras histórias do Capitão América, mas é engraçado, né, dele assim, cercado por esse monte de mulheres vilãzinhas assim de terceira categoria. E aqui a história continua do Nômade e tal, né? Vai ser equivalente ao número 3 americano. E pelo que eu vi, esses 4 números iniciais do Nômade foi uma minissérie antes de ter a revista final, né? Então aqui ele, de novo, vai estar lutando lá contra uma gangue de drogas e tráfico de armas. Só que aqui que também eu acho que ele acaba pegando aquela menininha, aquela bebezinha que depois ele vai
vai cuidar na continuação das histórias dele, porque ele estaria resgatando a filha de uma drogada lá que estaria sendo chantageada, só que depois ele vê que tanto a mãe quanto o pai não dava para devolver o filho para ninguém, né? Então ele acaba tendo que ficar com essa criança. E no final aqui tem o Capitão América sendo convocado pelo governo, falando: agora você vai ter que dar um jeito no seu antigo amigo aqui, porque está causando problema, tal. E vai ser a conclusão dessa história na edição seguinte, tal. Aqui tem uns esqueminhas de arma, tal. E eu sempre gosto quando eles têm algumas dessas coisas que hoje parecem tão low-tech, né? Mas eles incluíam, principalmente em histórias do Capitão América, tinha muito desses esquemas aqui. Chamada para minissérie Desafio Infinito, né? Foi bem nessa época. Então, assim, a do Nômade conclui na próxima, mas só para essa estratégia do Supérflua já é duas histórias legais, né? Você tem só nessas duas revistas. E como eu tenho a anterior, né? A 187, na verdade eu acho que eu preciso agora comprar a 190, porque daí eu tenho completinho, principalmente para essa parte do Nômade. Então, assim, fase bem divertida do Capitão América.